Meus amigos, e hoje, segunda-feira, aqui em Brasília, a tensão foi para outro nível. Agora é pânico institucional no STF. Se você assistiu o vídeo de ontem, você viu que o Toffoli literalmente mandou uma parte já do inquérito do Banco Master para primeiro grau. E aí a investigação vai começar a ter braços individuais, fora dos holofotes do STF. E hoje a Polícia Federal anunciou que quebrou a criptografia do Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, aquele que pagou os contratos milionários de advocacia. Então, meus amigos, fica comigo aí até o final, que eu tenho certeza que esse editorial vai te deixar de queixo caído para tudo que está acontecendo no Supremo e mais no nosso Brasil. Veja bem, aqui trazendo as notícias para vocês, que hoje nós vamos falar também sobre uma nova bomba que vai explodir no governo e aí no direito, no judiciário, no executivo e no legislativo. Claro, essa é muito boa, fica comigo. Como eu digo sempre, vem comigo, se inscreve aí no canal, que o pessoal tá limitando, o algoritmo não tá chegando depois para vocês, então já se inscreve agora para você acompanhar os próximos vídeos, igual foi o de ontem, que foi um sucesso. Vamos aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Primeiro eu vou botar para vocês a notícia. Tá na CNN, saiu agora cedo, viu, meus amigos? Prestem atenção, esse aqui é o Daniel Vorcaro, tá lá na CNN a fonte, beleza? Então, ó, a Polícia Federal quebra criptografia e acessa dados de celular de Daniel Vorcaro. Tem ministro hoje que não vai sequer cochilar, quem dirá dormir, né? Vocês já sabem os motivos. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, eu ia ler para vocês aqui, igual eu faço sempre, a matéria completa do CNN, mas eu vou fazer melhor. Vou trazer primeiro o comentário aqui do Rony Gabriel. Então, esse cara é muito bom também, eu gosto dos posicionamentos Pega a dele. pipoca e dá uma olhadinha nisso daqui. Polícia Federal quebra criptografia e acessa dados do celular de Vorcaro. E ó, deve liberar para a CPMI os dados extraídos do celular do dono do Banco Master. E além das irregularidades cometidas, a Polícia Federal vai apurar se o banqueiro pressionou autoridades para evitar a liquidação de instituição financeira. Bom, teve gente que falou que a minha denúncia não ia dar em nada. Pois é, parece que tá dando. Além disso, tem mais uma questãozinha. Na quinta-feira agora, eu estarei prestando depoimento à Polícia Federal, entregando para eles todas as provas quanto a essa tentativa aqui de pressionar autoridades, contratar influenciadores para acabar com a liquidação do Banco Master. Aqueles que dizem que não dá pra... Vocês prestaram atenção? Quinta-feira, o Rony Gabriel vai estar prestando depoimento para a Polícia Federal. Essa denúncia que ele fez é sobre o pagamento para influenciadores falarem mal do Banco Central. E aí o Rony Gabriel foi quem encabeçou a denúncia e depois apareceram vários denunciando também. Pra fazer nada? Dá. Para aqueles que dizem que nunca dá em nada, tá dando. Para aqueles que pegaram a pipoca e estão aqui ajudando e confiando no nosso trabalho, muito obrigado. Nós vamos para cima e nós não vamos recuar. Nós somos a geração que vai acabar com o PT, com a esquerda e com o sistema desse país. Pega a pipoca e dá uma olhadinha. Esse cara é bom, né? Eu gosto muito dos posicionamentos dele, pessoal. Agora sim, eu vou trazer para vocês o que tá dizendo lá na CNN, porque aí a gente já vai ler e entender de forma bem concreta. Então, ó, breaking news na CNN, viu? A Polícia Federal submeteu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia. A informação é do âncora do Bastidores da CNN. Os dados estão sendo compilados pela Força Policial para que sejam compartilhados em breve com o STF e com a PGR, Procuradoria-Geral da República. Bom, parece que eles não vão ainda mandar esse compartilhamento para o juiz de primeiro grau, que o Dias Toffoli, o ministro, desmembrou esse inquérito, né? E aí você já sabe a minha opinião. Eu não gosto dessa situação, acho que está tendo algum tipo de proteção a alguém, então vai desmembrar uma parte que vai poder ser prejudicada. E no editorial de ontem a gente comentou que, inclusive, a própria Viviane Barsi, esposa do Alexandre de Moraes, pode ser incluída nesse inquérito. Não estou falando que vai, estou falando que pode. Então vamos seguir aqui. Em depoimento, o banqueiro se recusou a fornecer a senha de um aparelho celular de última geração da linha iPhone. Segundo relatos feitos à CNN, o aparelho também apresentava uma camada adicional de proteção.
Por isso, o dispositivo eletrônico foi acessado por meio de ferramenta da Força Policial, que tem a capacidade ainda de recuperar informações deletadas. Se eu não me engano, pessoal, isso é um software israelense, tá? Que era utilizado pela Polícia Federal. Eu sei disso porque eu já participei de uma visita teleguiada que nós fizemos lá na Polícia Federal com alguns peritos da Polícia Federal. Isso já tem algum tempo, pode ser que tenha atualizado. Então, recentemente a Polícia Federal adquiriu novos softwares com o objetivo de quebrar criptografias avançadas de modelos novos de celulares. Então, eu acho que a minha informação está passada, esse software pode ser outro que não israelense. Ou é o mesmo israelense novo. O ministro Dias Toffoli, do STF, deve liberar para a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do INSS, os dados extraídos do celular do dono do Banco Master. Pessoal, ainda tem a CPI do crime organizado, que já está intimando, inclusive, a Viviane Bastos lá para prestar esclarecimentos daquele contrato de 129 milhões e de empresas vinculadas a seu escritório de advocacia que prestava lá serviços para empresas do Beto Louco, que é ligado ao crime organizado. Estou falando que é o que vai ser apurado, não que é. Presta atenção. Então, Vorcaro deve, inclusive, prestar depoimento ao colegiado parlamentar no dia 19, após o feriado de carnaval. A defesa do banqueiro pretende limitar o escopo das respostas do empresário. Se eu não me engano, também já está confirmado, e eu falei no editorial de ontem, que o Vorcaro deve prestar depoimento na CPI do crime organizado, acho que dia 26. Então, prestem atenção o tamanho da bomba. Se o Vorcaro vai no dia 19 para a CPMI do INSS e no dia 26 para a CPMI do crime organizado e mostra tudo que a gente já vem analisando aqui com as nossas notícias, matérias e informações concatenadas, vai ficar muito claro que está tudo interligado. E aí, meus amigos, eu acho que a República literalmente não vai resistir, falando de maneira política, tá? E de maneira jurídica, vocês já sabem qual é a minha opinião. Essa questão de parente, de ministro, de desembargador, de juiz, de promotor, todo mundo atuando no processo, né? Vocês já sabem como é que eu penso. Sou contra, isso é para mim um nepotismo judicial e já tinha que ter acabado, tá? Eu vou trazer aqui para vocês também, pessoal, só para vocês entenderem essa questão do Vorcaro. Isso não é a primeira vez que acontece no Brasil. Então, aqui no Curioso Mercado, a gente traz essa matéria. Olha só, os 5 maiores rombos bancários da história do Brasil. 47 bi até agora tá o rombo do Banco Master. É dinheiro demais, é dinheiro que resolve os problemas do Brasil, assim, ó. Então, quando um banco quebra, o impacto costuma vir numa grande quantidade de dinheiro. No colapso recente do Master e do Will Bank, que é tudo ligado, inclusive tem contratos aí que estão vindo à tona também, já vinculados a fundos de investimento de INSS, de estados da Bahia e de vários outros, e também a empresas do crime organizado. Assim como também tem aquele do Ricardo Lewandowski, que já estava no meio. Então, o rombo estimado chegou a 47,3 bilhões, testando o caixa e as regras do FGC, a engrenagem silenciosa criada para impedir o pânico financeiro. Olha só o tanto. O nacional foi 33 bi, o econômico 22 bi, Banco Bameirindos dos 20 bilhões. Nós estamos falando de muito dinheiro. Não sei nem como é que a gente calcula esse tanto de dinheiro aqui. Então, quando um banco quebra, o impacto aparece em números grandes e de forma bem rápida. No colapso recente, o Banco Master e do Will Bank, o rombo estimado chegou em 47 bilhões, colocando à prova o Fundo Garantidor de Crédito criado para conter o pânico e proteger depositantes. O FGC funciona como seguro coletivo, cobre até 250 mil por CPF e por banco, enquanto o Banco Central liquida a instituição. Ele não salva bancos, apenas reduz o dano para quem estava exposto. No Master, crescimento agressivo e ativos difíceis de vender levaram ao maior pagamento da história do fundo, ou seja, o maior rombo que já teve no fundo, no FGC. O Will, a conta reacendeu o alerta sobre os CDBs com juros fora da curva. A lição é clara, juros altos não protegem patrimônio, estrutura, diversificação e entendimento do risco protege. E isso que a Nord Wealth avalia ao mapear carteiras e identificar fragilidades ocultas.
Quer saber se sua carteira resistiria ao novo Master e tal? Eles fazem aqui uma propaganda aqui, tá? Do perfil. Então, meus amigos, é isso. E aqui para confirmar tudo que nós temos falado, olha a matéria da revista Oeste. O dilema da toga. Moraes terá de escolher entre o antigo professor e o pior aluno da classe. Isso aqui foi escrito pelo Augusto Nunes, pessoal. E confirma todo o nosso editorial de ontem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E lá já está o barata voa, como já disseram nos comentários aqui, que eu tento ler todos que vocês deixam aqui para mim. Já deixa o seu comentário sobre todo esse editorial, sobre o que você pensa aí também, porque eu tento ler tudo, tá? Para saber como vocês estão pensando. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes desanda numa discurseira de improviso, ele está falando daquela manifestação que o Alexandre de Moraes falou que o juiz pode ser empresário, ou pode só palestrar, ou pode, enfim. Então ele está falando sobre aquilo. Mesmo amparada por anotações e trechos grifados de livros, convém que a justiça se refugie em ruínas, gregas ou romanas, que o idioma nacional se esconda na Embaixada de Portugal e que a verdade se faça de morta no porão do Supremo Tribunal Federal. Foi assim neste 4 de fevereiro, quando a toga, sempre à beira do chilique, entrou em ação como direi. Pretório excelso. Previsivelmente foram submetidas às outras medonhas sessões de tortura a lei, a língua portuguesa e os fatos. Surpreendente foi o esforço do ministro para cair fora do pântano gerado pelo caso Master. E ele está mergulhado, né, até o pescoço, por causa dos 129 milhões do contrato da esposa. Que se ele é casado com ela, vai direitinho para o bolso dele, metade limpinho, né? O Brasil, que pensa e presta, vê com justificada estranheza o contrato firmado entre Daniel Volcaro, dono do Banco Master, e a advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher de Moraes. Ela não foi designada pelo golpista falido para cuidar de algum caso específico. A partir de janeiro de 2024, deveria atuar 3 anos seguintes onde for necessário, entre aspas. Ainda mais estranhos são os valores. O trabalho renderia a Viviane 129 milhões de reais, isso mesmo, distribuído em parcelas mensais de 3,6 milhões, até que o Banco Central fechasse a usina de espertezas. Quanto foi pago a Viviane? Que serviços foram prestados pela advogada? Ela se aconselhou com o marido antes de assinar o contrato que deixariam em êxtase o mais caro advogado de filme de tribunal? Olha, vocês sabem que teve um encontro lá do próprio Alexandre de Moraes, que veio à tona aí no caso do Banco Master, lá na casa do Daniel Volcaro, com charutos, vinhos. Também comentei isso aqui em outro editorial. E é claro que ela se orientou, inclusive tem muita gente dizendo que ele estava exercendo uma advocacia administrativa contra o Banco Central ou pressionando o Banco Central para que não fosse liquidado o Banco Master. Outra coisa, no caso de ser preparado um terreno para que... Gente, já estão dizendo que o magistrado, o ministro, pode julgar um caso que a mulher está lá no escritório vinculado, que ela tem um escritório desde que outro advogado esteja assinando. Já estão só contratando escritórios vinculados a ministros, a juízes, já chegam para você, advogado. Hoje eu falo isso com pesar puro no coração. Já chegam no seu escritório e perguntam: você é ligado a quem? Me diga a quem você é ligado. Como assim a quem? Né? Então já está assim. Daqui a pouco eles estão dizendo que o juiz pode ter fazenda, pode advogar, pode ter empresas, pode ser empreendedor, pode ter... Então daqui a pouco também só vão contratar empresas ligadas a magistrado, a juiz, a ministro, a desembargador. Que isso? Isso beira o absurdo. Isso é inaceitável. Nós, cidadãos de bem, não podemos aceitar isso de forma nenhuma, sabe? É algo que beira o absurdo mesmo. E aí, meus amigos, eu quero pedir para vocês, o que nós temos hoje na nossa mão é a ferramenta da informação. Então, a gente tem que compartilhar isso com o maior número de pessoas possível, mandar para as pessoas entenderem, fazer essa concatenação de ideias, de matérias aqui, para que a gente possa levar o que está acontecendo no nosso Brasil. E esse ano é o ano da mudança.
Entende? E aqui eu não falo sobre Lula e Bolsonaro, não, que teria aqui muita coisa para trazer para vocês, sabe, desse assunto. Aí, olha a última bomba do dia. Meu amigo, preste atenção nisso aqui, porque o próximo escândalo do governo Lula já está armado. E dessa vez envolve o coração da economia brasileira. E olha, que tá difícil de acompanhar tudo. Correio, Banco Master, INSS, filho do Lula, nora envolvida em superfaturamento do MEC, material escolar. Maduro prestes a delatar corrupção continental. Você já perdeu a conta e eu também. Só que agora entra mais um nome nessa planilha do caos. IBGE. Sim, o mesmo IBGE que diz que o Brasil tá maravilhoso, enquanto você paga supermercado a R$2.000 para encher um carrinho. Nos bastidores, técnicos históricos do Instituto estão saindo em massa. Coordenadores do PIB, especialistas com mais de 10 anos de carreira, gente que fazia as contas nacionais pedindo exoneração um atrás do outro. Mas por quê? Porque denunciaram pressão política para maquiar os números. Às vésperas da divulgação do novo PIB, a responsável pelo cálculo foi removida discretamente. Logo depois, toda a equipe-chave abandona o barco. O Instituto ficou órfão justamente do núcleo que produz os dados econômicos. Enquanto isso, o governo vende recorde de emprego, inflação controlada e crescimento mágico. Agora, olha o dado que eles não mostram. Em 2025, mais de 5.200 empresas fecharam as portas, mais que o dobro do ano anterior. No governo Bolsonaro, esse número chegou a cair para menos de 900. Hoje, está explodindo. Como o emprego cresce, se as empresas estão morrendo? A resposta é simples, meu amigo. O IBGE virou agência de publicidade do Planalto. Puxadinho! Querem convencer você de que você não passa fome, de que sua vida está maravilhosa, de que tudo está sob controle, enquanto a criminalidade disparou. O aluguel subiu, os moradores de rua se multiplicaram. Esse é o escândalo que vem aí. Se prepare, não é erro. É fabricação de realidade. E quando a estatística vira propaganda, o país inteiro entra em colapso silencioso. Meu amigo, preste atenção nisso aqui, porque o próximo escândalo... Agora, olha só que barraco, pessoal. Que barraco, barraco, barraco mesmo. O IBGE, que deveria trazer as estatísticas para a gente saber o que está acontecendo no Brasil, maquiando dados. E outra, todo mundo sendo demitido, parece também que já está com a dívida altíssima lá. Então, nunca pense que não pode piorar, porque sempre pode. É só o que faltava agora, mais um escândalo de proporções milionárias, bilionárias talvez, vindo do IBGE. Meu Deus, não tem fim. E a gente tem que agir, e eu acredito que o Brasil dessa vez vai acordar. Vai agir. Nós precisamos mudar esse nosso país, a nossa forma de pensar, começando mudando dentro da nossa própria casa, nossas próprias atitudes. Já estou estourando o tempo aqui, pessoal. Eu vou trazer agora 2 editoriais para vocês. Um às 12 horas, ao meio-dia, o editorial nosso do dia, e outro às 18 horas da noite, né? Nosso editorial da noite, para poder falar, porque toda hora tem informação, tem notícia, e eu estou me dispondo a trazer informação quente para você, nossas análises, sem amarras, sem rodeios, minha opinião, como eu falo, você não precisa concordar com ela, mas defendo o meu direito de dizê-la, e assim eu farei com você até o meu último suspiro, para a gente poder manter a nossa liberdade de expressão, porque eu tenho certeza que esse ano isso será duramente atacada. Muito obrigado, pessoal. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela confiança de entrar aí dentro da sua casa, dentro da sua tela, falar com você. Encaminhe isso para o maior número de pessoas possível, que eu tenho certeza que nós vamos levar informação e faremos diferença. E como eu digo sempre, te espero às 18 e vem comigo. Tchau, vem comigo. Boa semana, hein?